de silêncio, e nesse tempo vamos buscar elevar no silêncio do relicário de nossos corações uma prece de intercessão por todas as pessoas que estão sofrendo em todo o planeta por essa crise iniciática global da pandemia, que será o foco do nosso encontro. Tchau, vovô. Muito obrigado. Então, em nome da Unipaz, matriz do Distrito Federal, eu quero expressar a nossa imensa alegria por contarmos hoje com esse grande companheiro e irmão, Maurício Andrés, para focar o encontro pedagógico dessa manhã. Maurício Andrés é um companheiro desde as primeiras ondas, desde a fundação e mesmo na pré-história da fundação da Unipaz, um amigo muito querido do Pierre Vaio, com ele conviveu também nessas ocasiões primevas. Maurício Andrés é um ecologista, um gestor ambiental, escritor. Ele tem uma diplomacia muito sábia e mineira na arte de resolução dos conflitos. Ele foi secretário do Meio Ambiente de Belo Horizonte e diretor do Programa de Gestão da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, entre outras muitas e significativas funções. Eu destaco na sua obra o Ecologizar, Pensando o Meio Ambiente, e Tesouros da Índia para a Civilização Ocidental. O Maurício Andrés teve um encontro iniciático na Índia, em Auroville, com a obra do Sri Aurobindo, que desde então ele vem navegando. Então, eu passo a palavra agora para minha irmã Lídia Rebouças, para trazer a sua palavra de acréscimo nesse momento do início do nosso colegiado pedagógico. Bom dia, meus queridos, que alegria estarmos juntos, que alegria recebermos vocês na nossa távola. Todas as quintas nós nos reunimos há 34 anos e hoje estamos recebendo o Maurício. Pierre, como o Roberto falou, ele é um grande parceiro do Pierre, foi o vice-presidente da Fundação Cidade da Paz durante muito tempo. Na verdade, o Pierre entregava ao Maurício a presidência, porque o Pierre sempre teve uma vocação maior para a atuação na reitoria. E assim como o Pierre Vaio inventou o verbo infinir, Maurício Andrés vai inventar o verbo ecologizar.
e vai trazer a conjugação desse verbo em livros muito preciosos, né? Então, Elsa, você pode pôr aquela foto? Então, Maurício, é uma alegria recebermos você aqui. Essa foto você já conhece, é uma foto nossa de 14 de abril de 1987, o dia da É. inauguração oficial da Unipaz. Que bom, meu irmão, a gente está juntos até hoje. Muito Isso aí. obrigada. Obrigada, Tá Elza. bom. A palavra é toda sua. Tá bom, gente. Muito obrigado, Roberto e Lídia, né, pelo convite para estar aqui com vocês, né? Relembrando aí essa história longa, né, de parceria, de amizade, né, de assim convergência de visões também, né, que a gente tem, né? Então, para mim, é uma satisfação estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco do que eu aprendi nesse ano aí espantoso que a gente está vivendo, né? Que a gente viveu a partir de março do ano passado, exatamente há um ano atrás, a Organização Mundial de Saúde decretava a existência da pandemia, né? Há um ano atrás houve a primeira morte no Brasil, lá em São Paulo, né? Há um ano atrás se decretaram quarentenas, lockdowns, uma série de medidas. Era o iniciozinho desse processo que nós estamos vivendo, que se transformou nessa tragédia que nós temos hoje, né, no mundo e aqui no Brasil também, né? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco assim o resultado de reflexão e de estudo durante esse ano. Durante esse ano, eu fiquei em home office, né, em teletrabalho, e nos tempos que me eram permitidos, eu fazia esse tipo de levantamento sobre o que estava acontecendo, tentei monitorar isso, né, e coletar algum tipo de informação que pudesse nos ajudar a compreender o que está se passando hoje, né? Então, eu vou fazer essa apresentação baseada num PowerPoint que eu vou compartilhar aqui com vocês, e deixa eu ver onde está. Tá aqui. Vamos ver se está funcionando. Funcionou? Sim. Está dando para enxergar? Tá. Sim. Ok. Bom, o tema, então, é transpandemia, né? Trans, aí no caso, o significado a gente pode pensar em, em transparência, né? Em ir além de alguma coisa, né? Transparência, por exemplo, né? Você enxerga através de alguma coisa, né? Você pode pensar em atravessar atravessar algum espaço, né, como, por exemplo, transatlântico, transpantaneira, né, uma viagem que se faz de um ponto ao outro, né? E também tem a acepção aí de trans como transição também, né? Nós somos, na visão de ser ouvindo que o Roberto já mencionou, seres em transição na evolução, né? Então, são esses significados aí. Então, o tema de hoje é esse, né? Essa pandemia da Covid, né, ela tem sido tratada, tem sido vista como um tsunami, né, que aconteceu no mundo nesse último ano, né? São várias ondas, né? Já teve uma primeira onda há um ano atrás, depois nós estamos hoje numa segunda onda muito forte, né, acontecendo, né? E depois dessa onda, que é uma onda de uma emergência sanitária, uma crise sanitária, existem outras ondas também, né? A onda econômica, né, da recessão, com a perda de empregos, com uma série de consequências econômicas muito sérias que vem acontecendo, né? E isso tudo num contexto maior de uma terceira onda aí
que seria a onda da mudança do clima, que também já está se anunciando há muito tempo e que vem aí pela frente, né? Então, essa pandemia que nós estamos vivendo é um sinal de alerta para um mundo turbulento, um mundo complicado que está se anunciando aí daqui para frente. Opa. Essa pandemia, ela teve vários efeitos, né? Um deles foi a necessidade de nós reconceituarmos o que é segurança, o que são riscos, né? Esse vírus nos pegou a todos desprevenidos. Já existiam alertas há mais tempo de cientistas falando que uma pandemia poderia chegar e tal, mas para o mundo inteiro foi um certo susto, né, que aconteceu a partir do ano passado. A questão da segurança, que muitas vezes a gente trata como uma questão de segurança pública, questão policial, de segurança social, ela mostrou uma faceta diferente, que é a da biossegurança, né? Esses riscos, esses perigos, essas ameaças que vêm do ambiente biológico em que nós vivemos, né? Que nós, como seres humanos, compartilhamos também, né? E é um ambiente bastante dinâmico, né? Porque hoje em dia, até um ano depois do início dessa pandemia, já se detectaram várias variantes, várias cepas, né, desse vírus que está se transformando também. Ele tem uma dinâmica muito forte, né, de transformação, né? A questão da pandemia também trouxe muita evidência da dependência sanitária, né? O mundo inteiro se viu dependente, a partir de março do ano passado, de respiradores para hospitais da China, né? Era o único fornecedor. Tinha vários outros equipamentos e medicamentos também. O mundo descobriu que estava dependente da China, da Índia, de alguns poucos países, né? Então, essa dependência sanitária ficou muito evidente, né? O vírus nos trouxe também a incerteza, a imprevisibilidade, né? E trouxe a necessidade de desenvolver atitudes, né, para atravessar essa turbulência, né? É como se nós tivéssemos a humanidade inteira numa viagem e atravessando uma turbulência, e o que nós fazemos durante essa turbulência, como é que nós devemos nos comportar, o que pode nos ajudar a atravessar essa fase e a sair do outro lado com o mínimo de danos possível, né? E uma das atitudes que me parece que ficou valorizada é a atitude de calma e de serenidade, né? Aquilo que lá no templo budista da Asa Sul de Brasília tem essa faixa aí chamando a atenção para essa necessidade disso, né? Uma outra atitude também que foi muito, assim, se mostrou muito valiosa é a da paciência, né? Paciência para quê? Para adotar aquela estratégia do urso, né? O urso, quando chega um inverno muito rigoroso, ele hiberna, né? Ele dorme lá, reduz ao mínimo as suas funções vitais, gasta o mínimo possível de energia, espera aquele inverno rigoroso passar e aí ele desperta para suas atividades, né? Então, essa estratégia do urso é uma estratégia bastante inteligente para lidar com esses períodos críticos, né? Em que o ambiente externo está muito hostil, está muito perigoso. Então, isso foi um pouco o que se fez aí com essas quarentenas, com esses lockdowns, né? Com esse isolamento, né? E isso exigiu também uma capacidade de resiliência, né? De resistir a impactos que o ambiente externo biológico trouxe para todos nós, né? E começaram a aparecer, depois de alguns meses dessa pandemia, alguns sinais de impaciência, né? A chamada fadiga da quarentena. As pessoas se cansaram de ficar em quarentena dentro de casa e, às vezes, se arriscaram fora, e arriscando, inclusive, a contrair esse vírus e a doença, né?
Essa imagem que está colocada aí é de uma propaganda feita em Portugal, né? Dizendo: a decisão é tua. Ser paciente, esperar, hibernar, ficar quieto, de quarentena, esperar passar o período mais crítico, ou então se tornar um paciente mesmo, ser paciente lá no hospital, entubado e com todos os problemas aí de riscos à vida, inclusive, né? Aí eu lembro aqui um pouco eu lembro a ideia do Gandhi, né, que ele falava: quem perdeu a paciência perdeu a batalha, né? E essa questão da paciência, acho que é um teste que nós todos estamos passando, assim, no sentido de quando a gente já está no limite de perder a paciência, o que você precisa de fazer? Ter mais paciência ainda, porque a coisa não é um processo que se esgote imediatamente, né? Isso tem um tempo para passar esse processo da pandemia. A experiência psicológica, né? Além das questões todas questões físicas, de saúde, existe toda uma experiência que todos nós passamos, né? Cada um na sua vivência pessoal, uma experiência de sentir que a vida é frágil mesmo, né? A presença da morte, né? 260 mil mortes no Brasil, o luto, as perdas não só de vidas, mas perdas econômicas também, a tragédia, né? Isso afeta a saúde mental das pessoas, né? Com insônia, com depressão, com uma série de outras consequências, e esse trauma coletivo mesmo que essa pandemia vem causando, né? Ao mesmo tempo, esse isolamento físico proporcionou algum espaço, algum tempo para o autoconhecimento, para a introspecção, para o estudo, né? Estudar o que estava acontecendo, né? Conhecer sobre si mesmo, né? Como indivíduo, conhecer sobre a sociedade em que a gente vive e conhecer sobre a nossa espécie também. O que essa nossa espécie né? E qual que é o futuro dela nessa transição, né? Que a gente está vivendo hoje em dia, né? E um outro aspecto que me parece importante é a psicoalfabetização, né? A gente aprender cada vez mais o que são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, etc., e como lidar com eles de uma maneira que seja saudável, né? Então, essa experiência psicológica é um aspecto que esse ano também trouxe para todos nós, para cada um de nós, né? A pandemia, o que ela causou? Assim, em linhas gerais, né, alterou o ritmo da vida, né, as cidades pararam, o trânsito, a circulação, né, houve toda uma mudança de ritmo da vida, o funcionamento do mundo também mudou, né, pararam aquelas viagens internacionais, o turismo, muitas atividades econômicas também foram paralisadas, né? Muitos planos se evaporaram, né? As pessoas tinham planos de que eu vou viajar nas férias, vou encontrar minha família, tudo isso evaporou, né? Ela teve um efeito também sanfona, né? De fechar e abrir atividades. Então, desde o início, né? Comércio fechava, depois de 2 semanas abria, depois abria pela metade. Hoje em dia também tem toda essa discussão, a educação, as escolas abrem, fecham, né? Tem toda uma gestão aí assim fina do cotidiano, que também é uma coisa que está sendo muito imprevisível, né? De um dia para o outro, os estados decretam lockdown, toque de recolher e uma série de outras iniciativas para poder ver se contém o espalhamento do vírus. Ela desacelerou a pandemia, desacelerou as viagens, a circulação de pessoas. De uma certa maneira, ela foi um freio de arrumação também, naquela velocidade alucinante que o mundo estava vivendo, né? Foi um freio de arrumação. E é uma experiência compartilhada globalmente, né? Talvez seja um primeiro momento assim na história da humanidade mesmo que o mundo inteiro, em pouco tempo, se foi atingido por um evento que
está sendo compartilhado e gerenciado por cada um de nós e no mundo inteiro, em todos os países. A pandemia também foi uma oportunidade de acelerar uma série de processos, né? A colaboração científica e tecnológica, por exemplo, né? Essa produção das vacinas, uma coisa que demorava antes 5, 10 anos para fazer todos aqueles testes, de repente, em 10 meses, já tinha aí várias vacinas produzidas, né? Houve uma cooperação científica e tecnológica grande, né? De cientistas do mundo inteiro para chegar nesses resultados, e até mesmo empresas que antes competiam entre si também colaboraram. Houve uma união no sentido de acelerar uma resposta para essa questão do vírus. Um outro processo também que se acelerou muito foi a digitalização. O Silvio Meira, que é um pesquisador disso lá no Recife, né, ele estima que a pandemia acelerou em 10, 15 anos a velocidade da digitalização no mundo, o teletrabalho, por exemplo. Há um ano atrás, eu estava lá no meu escritório, no meu local de trabalho e tudo. A partir dali, eu estou em casa, com computador, né, com a internet e trabalhando de casa. E assim, milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro estão migrando para esse tipo de ambiente, né? A telecultura também. A casa passou a ser não só o local de morar, mas o local de trabalhar, o local de ter cultura, né? As lives na televisão, os grandes artistas, né? Também de estudo, né? As crianças, adolescentes e todos nós que estudamos também, temos o dia inteiro aí, às vezes até faltam horas no dia para tanta oferta que tem de videoconferências, de lives, de todo esse tipo de iniciativa. E a digitalização também trouxe um processo de desburocratização, coisas que antes, às vezes, eram muito burocráticas de serem resolvidas, rapidamente estão sendo resolvidas agora através desses meios digitais. A pandemia acelerou também uma coisa que se chama desmetropolização, né? Muita gente, em várias metrópoles, no mundo inteiro, no Brasil também, quando pôde, quando teve oportunidade, saiu fora, foi viver em pequenas cidades, foi viver na zona rural, para poder estar em ambientes menos aglomerados e menos arriscados de se viver, né? Então, isso aconteceu, até pessoas próximas de mim mesmo saíram, moravam em São Paulo, foram para o interior de Minas, morar lá durante meses para poder ter menos riscos de se expor à doença, né? Houve muitas mudanças urbanas também, com a valorização dos pedestres, das bicicletas, né? E uma certa desvalorização do transporte de massa e coletivo, porque eles, com a aglomeração toda, eles são um local de contaminação muito arriscado, né? Aqui em Brasília mesmo, eu conheço pessoas que moram em cidades satélites que antes se deslocavam para o plano, para essas regiões aqui mais centrais de transporte coletivo ou de metrô, e que atualmente usam transporte solidário, assim, exatamente no sentido de tentar reduzir os riscos que estão correndo, né? A despoluição foi um outro aspecto também, né? A gente se lembra no início da pandemia como que o ar de várias cidades no mundo estava mais limpo, as paisagens estavam mais visíveis, né? E a poluição das águas também diminuiu, e os animais passaram a frequentar ambientes urbanos que estavam sem muito movimento, né? Então, teve todas essas consequências ambientais acontecendo, né? Houve também mudanças na consciência, né? As pessoas, de uma certa maneira, aprenderam com essa mudança toda no ambiente externo e com essa possibilidade de introspecção que tiveram, né? E acelerou também a pandemia algumas tendências disruptivas, né? Algumas tecnologias que hoje tendem a balançar um pouco a ordem das coisas que existia anteriormente. Então, esses são alguns dos aspectos que essa pandemia acelerou, né? O que nós aprendemos, né, nesse um ano de pandemia? Novas palavras.
inclusive o que é pandemia, o que é coronavírus, o que é lockdown, o que é achatar a curva, o que o ingrediente farmacêutico ativo, uma série de terminologias assim o nosso vocabulário foi muito enriquecido nesse ano com todas essas noções que a gente não tinha a menor familiaridade com elas anteriormente, né? Uma outra coisa que foi aprendida também é o isolamento físico, ficar em casa, trabalhar, estudar à distância, aproveitar o tempo. Houve mudanças na convivência familiar com as pessoas todas dentro de casa, então as crianças sem aula, então uma transformação na convivência familiar aconteceu, né? Houve custos econômicos desse isolamento físico e custos emocionais também, como eu já mencionei anteriormente. Um terceiro aprendizado foi sobre as desigualdades, né? Logo no início, no Brasil, por exemplo, se verificou que muita gente não podia nem lavar a mão com água e sabão porque não tinha água em casa, né? A habitação, a moradia eram, em muitas favelas, comunidades urbanas e tal, ambientes muito aglomerados, densos, sem possibilidade de se isolar e se higienizar, né? A educação também houve dificuldades para o estudo à distância. Muitas crianças, adolescentes não tinham a infraestrutura de computadores, de internet, etc., para poder acompanhar à distância as aulas. Então, as desigualdades sociais e econômicas ficaram muito evidenciadas, né? Na economia, muitas profissões se mostraram essenciais, a começar os lixeiros, por exemplo. Eles não puderam parar de trabalhar, né? Os motoboys, né? Eles cumpriram uma função muito importante aí de, né, transportar objetos e alimentos, etc. Os supermercados, as farmácias, né? Então houve a explicitação dessa essencialidade dessas profissões. Houve muito problema econômico de desemprego, aumentaram as vendas online, essas vendas aí eletrônicas, né? O mercado imobiliário também se alterou bastante, porque houve uma maior procura por exemplo, apartamentos ou casas com maior espaço para poder abrigar essas novas funções dentro das casas, né? E também houve uma maior procura por imóveis fora das grandes metrópoles, né? As pessoas procurando ambientes com mais espaço, com menos aglomeração. O papel do Estado e dos governos também ficou muito evidente, né? A questão da ajuda emergencial, que foi, no caso do Brasil, muitos países fizeram isso, o Brasil também, e agora está discutindo uma segunda etapa desse ajuda emergencial justamente para suprir aquelas carências de quem ficou sem emprego, sem renda, né? E houve muita controvérsia também, muita desorientação, muitos erros de gestão, né? Controvérsias entre os governos, e aí, no caso do Brasil, a gente está numa federação, inclui o governo federal, os governos estaduais e municipais também. Às vezes, um desnorteamento e uma falta de convergência nas ações que precisam de ser praticadas, né? Uma certa divergência aí, os governos mostraram uma certa fragilidade para lidar com com esse susto da pandemia, né? Aqui o valor da responsabilidade coletiva, né? Os custos do egoísmo e do individualismo também ficaram evidentes, né? A questão da solidariedade, né? Muitas empresas se mostraram solidárias nesse processo, muitas comunidades também se organizaram, né? A gente tem exemplos lá de Paraisópolis, de São Paulo e outras comunidades no Rio também que fizeram uma espécie de um mutirão de autoajuda para poder suprir aquelas carências de quem ficou no desamparo, né? Houve uma certa união diante dessa emergência, né? O inimigo comum aí no caso era o vírus, né? Então a existência desse inimigo comum provocou uma certa unidade, né? Uma certa união para enfrentar, né? E essa macroidentidade nossa terráquea, né? De seres que habitam esse planeta se mostrou também
um aspecto interessante, porque ele vai além das microidentidades que às vezes se ressalta muito e que separam mais do que convergem, né? Um outro aspecto que nós aprendemos também é que nós não nos descolamos da natureza. A espécie humana, ela é parte integrante da natureza, né? E a saúde dos animais e a saúde ambiental importam muito para a saúde humana integral, né? Aquela ideia da separatividade, que Pierre falava muito, né? A fantasia da separatividade, né? Essa pandemia mostrou que o vírus mostrou que nós não estamos descolados da natureza, estamos parte dela, e o que acontecer com ela vai acontecer, vai repercutir sobre a gente também. O valor da solidariedade, né, da compaixão, da ajuda mútua, né? E hoje em dia até se fala muito da importância dessa solidariedade global também planetária, né? Enquanto todos não estiverem imunes, ninguém estará protegido. Não adianta para os países ricos e que tenham mais disponibilidade de vacina imunizar a sua população inteiramente, porque com esse processo de globalização, o vírus circula rapidamente e se outros países, outras populações não estiverem imunizadas, ninguém estará protegido, né? Então, essa ideia está se mostrando bastante realista também hoje em dia. E um último aqui aprendizado também foi que seguir a ciência e as evidências não é óbvio para todos, né? Às vezes, uma coisa que é óbvia para mim ou para nós pode não ser nada óbvio para outras pessoas que têm outros modelos mentais, outras formas de pensar, dentro disso que a gente pode chamar noodiversidade, né? A diversidade de estados e de estágios de consciência. Então, isso também é um aprendizado, né? Porque às vezes a gente olha assim e fala, poxa, mas como é que a pessoa pode acreditar nisso, nesse absurdo, nesse nonsense total, mas que aquilo para ela é óbvio, e ela não entende também, às vezes, o que a gente considera como um valor verdadeiro. Aqui, esse slide sobre proteção natural é mais uma coisa assim pragmática, né? No sentido assim, enquanto não vem a vacina para todos nós e nós nos tornamos imunes, o que fazer para nos proteger, né? São assim dicas práticas, vamos dizer assim: respirar fresco e ventilado, a praticar a respiração consciente, né? Tomar água morna, banho frio, ter alimentação saudável, natural, vitamina D3, tomar sol, dormir cedo, acordar cedo, desestressar, relaxar. São alguns lugares comuns, assim, do senso comum, mas que às vezes é importante relembrar, porque pode nos fortalecer no sentido assim de a imunidade física e a imunidade e fortalecer também a nossa parte psicológica, né? Pensamento positivo, evitar se expor a notícias intoxicantes, porque a mídia muitas vezes ela bombardeia a gente com muita informação muito tóxica, né? A questão da fé e da oração, fazer o que se acredita que reforça a sua imunidade, então vacinas, remédios, práticas, exercícios. Aqui eu lembro, eu tenho parentes muito próximos que acreditam na ivermectina ou na hidroxicloroquina. Então, se eles acreditam nisso, por que não, né? Eles, sem dispensar de outras coisas que são também mais cientificamente comprovadas, é, fazer o que acredita, que reforça a humanidade, é importante, né? Aquele chamado efeito placebo, né? O placebo, quimicamente, ele não tem muita substância ali para melhorar a sua saúde, mas se você acredita que o placebo funciona, ele acaba funcionando, né? Fazer atividades motivadoras que tragam um propósito, ouvir música, ler, trabalhar na terra, estudar, escrever, criar, né? Isso também ajuda a usar criativamente esse tempo um pouco de espera aí das quarentenas, dos lockdowns, do isolamento, né? Caminhar, desapegar de bens materiais e pessoais, cultivar as amizades, para os avós fazer netoterapia, né? Isso para mim, por exemplo, é uma coisa que
É muito importante, cada dia aqui, conversar com os netos, ter um pouco da a energia infantil e das crianças, né? Faz bem, né? Essa interação entre as gerações. E torcer para que esses cuidados aumentem a imunidade e, caso o vírus te contamine, tenha uma manifestação leve, né? Algumas dessas que estão aqui em negrito coincidiram com propostas desse Dr. Watanabe, que tem um videozinho muito interessante, curto, na internet, com essas dicas práticas, que ele chama de vacinas naturais, né? Bom, aí então a gente tratou da questão mais assim desse aprendizado até hoje, né? Agora vamos daqui para frente. O que a gente pode fazer? A gente pode entender primeiro que nós estamos num ponto de mutação na história humana, né? Um ponto de mutação que antes da quarentena, né, estava assim, durante a quarentena e a pandemia está assim, e depois pode estar assim, né? Então, o que são alguns pontos importantes aqui desse, assim, já pensando agora em voltar para o futuro, né? Não voltar à normalidade anterior, aquele negócio de voltar ao novo normal, né? Como se fosse possível retroagir no tempo, né? E voltar ao que era antes. E muita gente tem falado, não, isso aí não é o caminho, isso aí, a situação de antes era muito ruim também, tinha muito problema de injustiça, de desigualdade, de poluição, vários outros tipos de coisa. Vamos aproveitar essa oportunidade para ir para frente, né? Sustentar as mudanças positivas. Teve muitas mudanças que foram positivas nesse período e que precisam de ser sustentadas, porque senão a tendência, a inércia seria voltar a uma situação anterior, né? Cooperar local e globalmente na ciência e na política, né? Como já veio acontecendo, né? Na ciência, eu já falei, né? Essa cooperação entre os cientistas, né? E na política também aprender a cooperar e a evitar essas divergências e essa falta de rumo, né? Um aspecto que também se falou muito durante esse ano, e particularmente naquele Fórum Econômico Mundial que aconteceu em Davos, lá na Suíça, é o reiniciar, é um reset, como se fizesse um reset na economia mundial, assim, aproveitar para reiniciar em novas bases, né? Muito coincidente com isso também, é uma ideia que veio lá daquele cineasta americano, o Spike Lee, falou: antes do corona, AC e DC, depois do corona, né? São como se fosse um divisor de águas assim na história da humanidade, né? Antes e depois desse episódio, né? Talvez aí tenha um certo exagero assim, mas da importância dessa pandemia na história humana, mas eu tenho visto vários estudiosos, pesquisadores ressaltando esse ponto, assim, não é um evento qualquer, trivial, esse que está acontecendo, né? É um evento bastante disruptivo e que pode abrir oportunidade para uma outra realidade. O Edgar Morin, que é um grande pensador, né, que era amigo do Pierre também, ele escreveu um livro muito interessante, agora, Mudar de Via, né, as lições do coronavírus, né, em que ele fala da importância de aproveitar essa oportunidade para reformar a política, reformar o Estado, reformar a civilização, né? E uma oportunidade da gente se lançar também conscientemente nessa aventura da evolução, né? Assim, não agora o ser humano mais como um joguete assim das circunstâncias, mas ele conscientemente, com as suas capacidades, né, mentais, emocionais, espirituais, ajudar a dar um rumo para a evolução numa direção possível, desejável, né? E esse ponto de mutação da pandemia também trouxe mudanças nas visões de mundo e sobre a natureza humana, né? Assim, o que são as visões de mundo que precisam de ser valorizadas, fortalecidas, e o que são as visões sobre a natureza humana que precisam de ser também fortalecidas. Eu, há algum tempo atrás, fiz um levantamento assim
mais de dezenas de designações do Homo, né, da nossa espécie. Desde o Homo sapiens, né, tem o Homo econômicos, tem o Homo corruptus, tem o Homo lixus, tem o Homo demens, tem o Homo ludens, tem uma quantidade de abordagens que se fizeram a respeito da nossa espécie. Algumas delas bastante negativas, né, outras bastante assim inspiradoras, né? Recentemente, um historiador holandês, o Rutger Bregman, cunhou a expressão homo pupi. Pupi é como se o ser humano fosse um ser, em princípio, decente, um ser amigável, né? E que ele está muito mais disposto a esse tipo de interações assim do que aquela visão do homem como o lobo do homem, como um competidor que vai predar todos os seus adversários, etc. Né? Então, essas visões sobre a natureza humana me parece que são importantes também nesse momento. Né? A questão da ciência. Né? A ciência se mostrou portadora de esperança, né? Porque durante esses 12 meses aí, muita gente estava desesperada, assim, desesperançada também, né? E a ciência foi um caminho para poder trazer uma luz aí, uma certa esperança, por exemplo, com essa questão das vacinas, dos remédios que estão sendo pesquisados também, né? A ciência também nos ajudou com as tecnologias da informação. Nós estamos aqui hoje conversando à distância porque nós temos uma infraestrutura de tecnologias de comunicação que permite isso acontecer, né? Se não fosse a ciência, isso não aconteceria. Estaria cada um na sua casa isolado, sem muita comunicação, né? A questão dos genéricos é um aspecto importante, né? Porque hoje está tendo uma grande discussão sobre isso também, até capitaneada pela Índia, né? Na defesa das vacinas, assim, como um bem, uma propriedade, um patrimônio da humanidade, né? O conhecimento que gera esse tipo de resposta, né? E a importância desse patrimônio da humanidade ser disponibilizado para todos, inclusive no benefício de todos também, como eu já mencionei, né? A ciência também, através do conhecimento prático, nós aprendemos a nos higienizar, a nos proteger com práticas assim bastante simples, às vezes como lavar a mão com água e sabão, né? A higiene pessoal, a higiene ambiental também. Então, o papel da ciência aí ficou muito valorizado assim nesse processo, né? Uma outra atitude também, duas, né, que acho que valia a pena chamar a atenção aqui, é a amorosidade e a amizade, né? O valor da amizade e da parceria entre as nações. A gente viu isso aí recentemente aqui no Brasil, nessas questões relacionadas com a, a vacina mesmo, né? Assim, a importância de manter uma boa relação de amizade com outras nações, né? Com a Índia, por exemplo, que mandou para cá uma série de vacinas. A China também, apesar daquele estresse diplomático que houve, também é um país de que a gente depende muito, né, desde o início da pandemia, com a questão dos respiradores e agora desses ingredientes aí farmacêuticos, né? Então, a importância dessa amizade e parceria globalmente, né? E também no nível individual e dos afetos, né? As energias e vibrações para a cura. Eu mesmo tive episódios de pessoas próximas que ficaram, às vezes, doentes, tiveram que ir para a UTI, e aí, além dos cuidados tecnológicos e dos cuidados ali médicos, profissionais, o quanto foi importante a corrente de energia positiva, de vibrações, e que levassem à cura daquelas pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto também, pessoas que estão hoje em dia com lá seus parentes e amigos nas UTIs e tal, como eles agradecem as manifestações de empatia, de solidariedade, de amor, de amizade que são feitas, né? E
a importância de uma comunicação amiga e não violenta também, né? Porque muitas vezes essa violência física que nós temos na sociedade, ela vem de uma violência verbal, de uma violência emocional, de uma violência mental, né? E a importância dessa comunicação não violenta, que, aliás, o Pierre era muito ligado nesse assunto, né? Valorizava muito isso, né? Aí eu concluo essa parte aqui com uma frase do senhor Aurobindo, né? Dizendo que é somente o amor que pode impedir o uso indevido da liberdade, né? A liberdade sem amor, sem fraternidade, ela pode ser usada indevidamente e levar a uma escalada, inclusive, de violências, né? E de desarmonia na sociedade. Um outro aspecto importante também é sobre a prevenção de novas pandemias, né? Como a gente falou no início, nós temos aí essa onda atual da pandemia, mas outras estão se anunciando por aí, né? Então, compreender de onde elas vêm é um assunto muito relevante, né? E o que se compreendeu muito, né, a partir dessa pandemia é que a origem dela está na destruição dos hábitats de animais silvestres, nos mercados de animais vivos, nos frigoríficos, no confinamento em fazendas industriais, né? Então, essa relação com os animais precisa de ser repensada e transformada, né? Os animais que muitas vezes na nossa sociedade aqui são considerados como coisas, né? Objetos que a gente pode dispor deles ao bel prazer, mas que em outras civilizações, sociedades são considerados como divindades, né? Eu cito aqui novamente o exemplo da Índia, né? A vaca sagrada, o macaco, o elefante, uma série de animais que são divinizados, né? Eles podem ser vistos também como pessoas não humanas, né? Vários países hoje em dia têm mudado um pouco até a sua legislação para mudar o status dos animais, né? A Nova Zelândia, por exemplo, fez isso aí recentemente, né? A importância também nessa pandemia e para prevenir as próximas, de entender essa coevolução da nossa espécie com as demais espécies vivas, né? E também essas variantes e novas cepas de vírus que vêm aparecendo. Então, entender como isso funciona é importante para prevenir as próximas. Aqui essa imagem mostra por que uma página de ecologia fica falando sobre pandemia. Porque 70% das epidemias recentes começaram com o desmatamento, né? Então, é uma relação com o meio ambiente muito direta, né? Aqui, uma das formas de mudar essa relação com os animais é através da mudança da dieta alimentar, né? O carnivorismo tem a ver diretamente com a devastação ambiental, como mostra essa figurinha aqui, né? Alguém vai lá e encomenda uma queimada, uma destruição da floresta, né? Abre-se uma pastagem, cria-se gado ali, depois se abate esse gado, ele é exportado, a carne, né? Até para muitos países, por exemplo, no caso do Brasil, e depois o consumidor vai lá e consome aquela carne, e, ao mesmo tempo, ele protesta aqui pela destruição da Amazônia, né? Da qual ele acaba sendo um elo dessa cadeia, né? Isso aqui, essa figura que eu coloquei aqui, são duas propagandas de página inteira que aconteceram em jornais brasileiros aí em 2019, me parece, né? Propaganda do hambúrguer vegetal, né? Com sabor animal. Então, tem aqui duas empresas diferentes, competidoras entre si, mas que já estavam identificando naquela época as tendências de mudança de comportamento, principalmente dos jovens, né, que estão preferindo mudar os seus hábitos alimentares. Não apenas por razões econômicas, porque a carne ficou muito cara, mas também por razões de saúde pessoal, de uma certa compaixão com os animais e, às vezes, também por razões ecológicas, né? Para evitar que o seu hábito alimentar seja uma forma de induzir
a devastação da natureza, né? Então, esse aspecto aí do carnivorismo, do vegetarianismo, é um aspecto importante, que só ele tem um efeito muito grande aí na emissão de gases de efeito estufa e também nesses impactos aí sobre o uso da água, o uso da terra, o uso da energia, né? Tem um ramo da ecologia, que é a ecologia energética, que estuda exatamente esses aspectos. Um outro aspecto que, também olhando para frente, né, vale a pena valorizar é essa universalização do acesso à água, né? A água que é necessária para a higienização, né? O saneamento, né? Também a evitar que os esgotos corram ao ar livre, transportem também o coronavírus lá, já existem pesquisas sobre isso, né? A importância de promover a hidroconsciência, consciência sobre a água, né? Porque o cidadão urbano, muitas vezes, ele é um pouco hidroalienado, né? Assim, ele conhece pouco sobre o ciclo da água, sobre como ela evapora, forma as nuvens, precipita, escorre pelo solo, infiltra no solo, depois é sugada pelas raízes das árvores, tem a evapotranspiração. Então, tem todo um ciclo da água que o cidadão urbano ficou um pouco isolado e não conhece muito bem, né? Diferente de outras populações, como os povos ribeirinhos, os pescadores, os indígenas, que têm uma relação mais integral com esse ciclo da água. E a importância dessa autonomia sanitária também, reduzir a dependência que se tem de outros países em relação a essas questões da emergência sanitária. Um outro aspecto também que é muito importante e que essa pandemia mostrou é aquela dificuldade de inclusão e de infraestrutura digital para muita gente, né? A importância da digitalização nas escolas e de criar sistemas para monitorar e prevenir pandemias, né? Então, esse aspecto aí do acesso à informação e à internet é importante, né? Como eu já disse, nós estamos aqui hoje graças a essas tecnologias, essa infraestrutura que nós dispomos, né? Mas tem muita gente também alertando para os riscos disso aí, né? Os riscos que a sociedade está correndo de uma vigilância e de uma ditadura digital, a guerra cibernética, as vulnerabilidades, né? O que eles chamam de mineração de dados e manipulação, né? Cada um de nós, cada vez que clica lá no Facebook, dessas redes sociais, nossas informações estão sendo processadas e podem levar a manipulações, né? E o que se chama aí da dependência dos barões da tecnologia, né? Que hoje tem um poder enorme, né? Essas grandes redes, Twitter, Facebook, Instagram, etc., tem um poder muito grande de influenciar a política, influenciar comportamentos de consumo, etc. Aqui, uma homenagem ao Pierre, né? Assim, aprender a viver em paz, né? Consigo mesmo, com os outros, com a natureza. Essa arte de viver em paz que Pierre formulou, né? Que a Unipaz divulga e faz um trabalho muito importante em relação a isso, paz consigo mesmo, com a sociedade e com a natureza. E essa paz com a natureza é um dos aspectos que pode prevenir futuras pandemias, né? Se isso for bem trabalhado, se evitarem a devastação das florestas onde tem os animais silvestres, evitar o transbordamento dos vírus do ambiente silvestre para o ambiente humano, tudo isso são aspectos que são importantes de ser pensados e praticados daqui para frente, né? Aqui desse lado tem uma foto de uma escola, também no Sri Aurobindo Ashram, lá em Delhi, né? As crianças e adolescentes, antes de entrarem para a sala de aula, fazem essas posturas, né? Fazem as asanas, as pranayamas, e isso ajuda a concentração, a atenção e o aprendizado, né? É uma prática que se usa lá e que eventualmente pode ser útil aqui também, né? Bom, aqui, já caminhando para assim, o encerramento aqui, né? Poucos slides ainda,
a importância de ecologizar a economia, né? A Lídia mostrou aí no início aquele livro, Ecologizar, né? Colocar a energia do capital a serviço da humanidade, né? A humanidade já foi capaz, na sua história, de fazer muita coisa assim, impressionante, né? Por exemplo, domesticar espécies animais, domesticar espécies vegetais para fazer agricultura, né? Controlar as águas através das hidrelétricas para poder gerar energia, o átomo também, né? Então, muita coisa muito impressionante já foi feita, né? Agora, até hoje, não foi colocado a energia do capital a serviço da humanidade. Ela está a serviço, muitas vezes, de uma concentração econômica muito forte, né? Agora, tem acontecido, e nesse último ano passado aí, a gente pôde ver sinais disso, os novos ecologistas capitalistas, né, que constatam que a devastação ambiental dá prejuízo. Então, muitos empresários, banqueiros, acionistas, investidores, todo esse pessoal da área aí financeira, etc., muita gente atento e se tornando consciente disso aí, que não, para eles também, não interessa devastar o ambiente, porque isso vai acabar dando prejuízo, vai acabar reduzindo os dividendos deles, né? E muitos economistas, isso aqui é uma figura da economia Donut, que foi proposta por uma economista inglesa chamada Kate Raworth, e que está sendo aplicada lá em Amsterdã, né? Ela criou aqui esse modelo que tem um teto ecológico aqui, que é essa linha azul do lado de fora, e tem um alicerce social, que é a linha vermelha aqui dentro, esse círculo vermelho. E a economia de uma economia segura e justa para a humanidade, ela estaria incluída aqui nessa faixa. Tudo que extrapolar esse teto ecológico, passa a ser negativo, porque vai gerar impactos ambientais negativos, e tudo que não alcançar aqui esse alicerce social também, porque vai deixar muita gente de fora de condições de saúde, de bem-estar econômico. Então, essa economia donut é uma das propostas que tem aí, tem várias outras também, de economistas ecológicos, né, que estão pensando em maneiras de mudar a economia numa direção menos injusta, menos desigual, né, como é atualmente. Há um outro aspecto também que foi muito falado aí nesse fórum social, fórum econômico de Davos, é a economia dos stakeholders, né? É uma economia que beneficie todas as partes e não apenas os donos do capital. Porque hoje em dia a economia ela funciona assim, ali tem o cifrão e todo mais fica um pouco difuso e borrado, porque a meta central é ampliar a lucratividade aqui de quem detém o capital, né? Esse círculo aqui mostra que tem aqui, por exemplo, uma empresa, ela tem várias partes interessadas na atividade dela, né? Os empregados, os clientes, as associações profissionais, os fornecedores de insumos para aquela empresa, o público em geral, os competidores, os parceiros, a mídia, o meio ambiente. Agora, tem aqui, os investidores e acionistas, têm sido muito privilegiados, né? São os chamados shareholders, aqueles que detêm o capital, os donos do capital. Os outros não importam muito, não. A empresa está muito focalizada. A empresa, a grande corporação tradicional hoje, está focalizada nisso aqui, aumentar o lucro dos investidores e dos acionistas. Se fizer isso, ela acha que está cumprindo a função dela. Agora, acontece que tem já muitos desses shareholders, desses acionistas, não são muitos ainda, mas já são um início interessante, que são chamados acionistas compromissados, né? Aqui, essa foto, quando aconteceu aquele desastre de Mariana, lá da Samarco, né? Aquela devastação lá no Rio Doce, né? Houve um protesto lá em Sydney, na Austrália. Por quê? Porque a Billiton, BHP Billiton, são sócias da Vale lá na Samarco. E tinha acionistas lá da Billiton, australianos, protestando na frente da sede da empresa lá,
contra a política da empresa de não considerar esses aspectos ambientais e de segurança das populações e está focada apenas nisso aqui, no lucro dos acionistas. Então, esse movimento de dentro das corporações também tem acontecido, e que é uma coisa interessante, assim, porque é uma forma delas, talvez, ir alterando a maneira, as prioridades que as corporações têm ao atuarem, né? Esse slide, ele fala muito da importância de renunciar ao egoísmo, né? O que motiva as nossas ações? Às vezes são motivações egoístas, né? O ser humano aqui no alto de tudo, todo o resto para atender às demandas dele, né? Aqui são ações mais ecológicas, né? São motivações mais ecológicas. O ser humano está aqui no meio desse conjunto, né, de seres vivos da natureza, animais, vegetais, né? E tem um terceiro tipo de motivação, que é seva, né? É uma palavra do sânscrito que significa prestar um serviço desinteressado, vamos dizer assim. Então, os seres humanos estão aqui prestando um serviço para o ambiente em que eles vivem, cuidando desse ambiente, né? No próprio autointeresse também, mas também no interesse dessa harmonia maior no ambiente como um todo, né? E isso depende, essa renúncia ao egoísmo, de algumas atitudes, como, por exemplo, bondade, generosidade. E aqui nós temos dois exemplos muito expressivos disso, que foram o Dr. Jonas Salk e o Dr. Sabin, que inventaram a vacina da poliomielite e que renunciaram a patentes e a propriedade intelectual. Eles fizeram aquilo não para ganhar fama ou lucro ou enriquecerem, mas como uma prestação de serviço à humanidade, né? O Dr. Sabin, por exemplo, virou um exemplo disso, né? De generosidade, de desprendimento, né? E que é um exemplo prático aí nesse campo aí das vacinas e que hoje em dia pode servir de inspiração também para esse mundo em que às vezes está tendo aí uma guerra pelas vacinas, né? E tem muitos países hoje que acumularam vacinas em excesso, né, nessa pandemia aí do coronavírus, né? Eu li alguns dados, o Canadá, por exemplo, comprou 8 vezes mais o necessário para vacinar a sua população. Outros países europeus também, né? E estão lá com excesso de vacinas, né? Então, existe hoje toda uma proposta de muita gente de que eles doem essas vacinas em excesso para países da África, da Ásia, países mais pobres que não tiveram condições de comprar, né? E isso no próprio autointeresse deles também, porque imunizando essas outras populações, eles também vão se proteger, né? Então, esse é um aspecto interessante. Viver além da pandemia, né? Aí já estamos caminhando para o final, aqui a transpandemia. Importante manter os cuidados essenciais, né? Adotar um estilo de vida frugal, porque o consumismo está muito na raiz de toda essa devastação florestal e ambiental que vai gerar problemas, riscos de novas pandemias, reduzir a dependência sanitária, né? Aumentar a autonomia sanitária, por exemplo, no Brasil, em cada estado, cada município, cuidar da sua saúde, não apenas saúde pública, mas também a saúde ambiental, viver além do curtoprazismo, né? Dessa coisa de só curtir o aqui e agora e não pensar no amanhã, reduzir o viagismo, que é esse vício, esse consumismo em forma de viagens. Isso a própria pandemia já levou a essa redução, né? Prover saneamento e moradia adequados e organizar a sociedade para uma coimunidade geral, né? Uma coimunidade mais ampla que proteja a todos, né? E na transpandemia, atitudes-chave: fazer a sua parte para aliviar a atual e prevenir novas pandemias e trabalhar no sentido de a gente poderia dizer, uma metamorfose pessoal e ética, né? Fortalecer o emocional para reforçar a defesa imunológica, fortalecer a coragem e a confiança, enfraquecer o medo,
ter gratidão pela dádiva da vida, e aquela fábula dos dois lobos dentro, né, que é uma historinha interessante também, né, que cada um de nós teria dentro de si um lobo da maldade, da agressividade, da destrutividade, e um lobo da bondade, da cooperação, né? E aí o netinho pergunta para o avô lá indígena lá na história: e qual desses dois lobos vai ganhar essa luta? E aí o velho responde para ele: é aquele que você alimentar melhor, né? Se você alimentar o bom lobo dentro de você, lobo da generosidade, ele tem mais chance de vencer. Nós estamos na era das mutações. Eu acho que aqui agora estou terminando mesmo. O vírus está nos ensinando isso também. Ele sofre mutações muito rápidas e frequentes e vai driblando lá as vacinas e os remédios que são produzidos para combatê-lo, né? Nós estamos nessa era da necessidade das mutações, né? De adaptar às novas realidades que vão surgindo e saber se comportar de uma forma construtiva diante delas, né? Aqui, aquelas visões sobre a natureza humana, que eu já mencionei a importância disso aí, né? Desenvolver as potencialidades humanas desse ser em transição, né? E aqui, de novo, eu cito Sri Aurobindo, né? Ele fala assim: todas as possibilidades do mundo estão esperando no homem como a árvore espera em sua semente, né? Nós somos um ser com grandes potencialidades, né? Nós podemos desenvolver essas potencialidades no sentido de um rumo mais promissor para a evolução. Também, se a gente não resolver desenvolver essas potencialidades positivas e alimentar mais o lobo mal dentro da gente, podemos caminhar também para o colapso, para um outro rumo aí na evolução. Cada um dar o melhor de si em benefício de todos é uma condição necessária, mas não suficiente para melhorar o todo. E aqui, uma última coisa: pensar cosmicamente, agir local e globalmente, agir no ambiente imediato da nossa família, de nossos amigos, e também trabalhar para essa ação mais global, que hoje é inevitável, né? Bom, então, basicamente, é isso aí. Namastê. Eu acho que esse cumprimento indiano também, ele sintetiza muito isso de desenvolver as potencialidades positivas dentro da gente, né? Namastê. O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Então, meu querido Maurício Andrés, nossa gratidão por essa exposição tão ampla, tão consistente, tão profunda sobre a humanidade rumo à transpandemia. E agora nós temos cerca de 20 minutos para as questões. E peço o apoio da Roberto. para essa parte que nós vamos agora iniciar. Nós estamos com 44 participantes e temos várias perguntas colocadas aqui no chat. Temos uma da Rosa Maria, que ela coloca: a natureza nos oferta graciosamente o ar que respiramos e nós, em contrapartida,
nos apossamos e a destruímos por uma visão equivocada de vê-la como recurso. Isso mostra uma distopia dos seres, uma vez que destruímos o que nos permite viver. E a Marley, ela complementa, né, essa pergunta da Rosa. O que leva o ser humano a destruir seu próprio habitat, sua própria casa? Ecocídio? Passa a palavra aí para o Maurício. Bom, sobre a primeira, né? Não, sobre essa segunda, de fato, eu acho que nós podemos estar num rumo ecocida, suicida também como civilização, né? Essa, vamos dizer, o que está se chamando hoje de necropolítica vai muito nessa direção, né? Assim, acho que considerar a natureza como um recurso, que foi a primeira pergunta, né? É uma maneira de lidar com ela como se nós estivéssemos sentados numa mina de bens que podem ser consumidos, transformados, descartados à vontade, né? É uma maneira limitada de ver a natureza, porque uma outra maneira complementar a essa seria de considerar a natureza como um patrimônio, né? Um patrimônio, uma riqueza que está à disposição de todos nós, né? De cada um de nós, e que nós podemos gerenciar no sentido de não dilapidar esse patrimônio, gastar ele assim numa visão imediatista de curto prazo, mas de proteger esse patrimônio, cuidar dele para que ele nos dê qualidade de vida, bem-estar e também às futuras gerações, né? Então essa visão imediatista, curtoprazista, né, de gastar o mais rápido possível os recursos da natureza realmente é uma visão que não leva muito longe, né? Ok. A próxima pergunta é da Laura Macedo. Ela coloca: a colaboração é a base motriz para a superação de qualquer pandemia, como você trouxe, assim como tem sido defendido por Harari. Ocorre que não foi isto que prevaleceu entre os países, inclusive o Brasil, em relação à sua política externa. Como viver mais plenamente a colaboração, na sua opinião? Bom, acho que nessa questão da colaboração, de fato, é o central, né? Várias pessoas hoje, o Harari que ela cita, né? E o Val Harari, que é aquele autor do Sapiens, né? Um livro importante aí, coloca esse tema. Esse Rutger Bregman que eu citei também, o holandês, fala disso também, né? Da importância que a espécie humana não sobreviveu o mais forte, mas o mais amigável, que teve mais capacidade de colaborar uns com os outros e se fortalecer ali como um grupo, né? Então, esse papel da colaboração é realmente assim fundamental. E ele pode ser exercido desde a escala individual, né? A colaboração minha com minha família, meus familiares, com meus amigos, com o meu grupo de afinidade, né? Como também uma colaboração mais ampla, planetária. Essa colaboração vamos dizer assim, microgrupos, ela traz um risco, que é o risco do tribalismo, né? Vamos dizer assim, que também é uma coisa séria, né? Se você se identifica com uma micro comunidade da qual você faz parte, seja sua tribo, seja seu time de futebol, seja seu partido político, né? Aquilo ali pode ser uma forma de colaborar internamente, mas de competir, às vezes até depredar externamente, né, em relação
a outros grupos que não são os seus. A xenofobia, os nacionalismos assim mais estreitos podem levar a isso, não é uma colaboração para dentro, mas uma não colaboração para fora, né? Então, essa colaboração em termos planetários, acho que ela demanda uma visão de uma identidade mais ampla, né? Uma macroidentidade, aquilo que eu chamei aí antes de identidade terráquea. Todos nós somos terráqueos, né? Cada um com a sua cor, com a sua religião, com a sua fala, né? E com o seu idioma, com a sua cultura, com seus deuses, com o que for, mas tem um pouco essa unidade por trás dessa diversidade toda. E saber valorizar essa unidade maior, essa colaboração maior, me parece uma coisa importante também no âmbito da colaboração, porque nós podemos ver o assunto da colaboração também, um aspecto assim, por exemplo, as gangues, as quadrilhas, né? Elas colaboram entre si, mas para obter resultados que vão na contramão de um bem-estar maior, né? Então, era bom, quando falar de colaboração, acho que tem em vista esses aspectos, né? Nós temos aqui vários elogios a você, Maurício, né, a sua participação. Obrigado, eu agradeço a todos. Maravilha, maravilha. Um grande aprendizado nesta manhã. Marley pergunta, você acha que vegetarianos e veganos podem ter uma vantagem em relação a quem come carne no que se refere à contaminação pelo Covid? Me pergunto isso desde o início da pandemia. Gostaria muito que fosse feita uma pesquisa para saber se pessoas que estão morrendo comiam carne ou se são veganos e vegetarianos. Se eles têm algum tipo de resistência ao vírus. Olha, eu não li, não estudei nada sobre isso, não achei nada sobre isso. Agora, eu tenho feito, desde o início dessa pandemia, uma coisa que eu não falei aqui, tipo assim, uma comparação dos resultados dela no Brasil e na Índia, né? E desde o início da pandemia até hoje, se for lá nas estatísticas todas, estatísticas principalmente de mortes por milhão de habitantes, né? A Índia tem 10 vezes menos mortes por milhão de habitantes do que o Brasil, né? E em números absolutos também, apesar da população indiana ser 6 vezes maior do que a brasileira, são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, nós temos aqui 200 e poucos milhões, né? Em números absolutos, o Brasil está lá na frente, tem 260 mil mortes, né? A Índia está com 160 mil. Quer dizer, não é desprezível, é um número alto, mas comparativamente com a população, é muito mais baixo, né? 10 vezes menos mortes por milhão de pessoas na Índia do que no Brasil, né? Se a gente pode atribuir isso a hábito alimentar, não sei. Talvez eu estou levantando muitas coisas assim sobre esse assunto para formular hipóteses assim, por que está acontecendo isso, por que aconteceu isso, né? Talvez questões de imunidade própria lá deles, talvez a cepa de vírus que esteja lá não seja tão agressiva quanto a nossa, talvez sejam questões de políticas públicas, talvez seja questão de eles terem um individualismo. O brasileiro é muito individualista nesse sentido, né? Assim, às vezes de transgredir as regras de prudência, né? E vai se aglomerar, vai poder. Na Índia eles têm um certo mais um sentido também comunitário maior, né? Naquelas milhares de aldeias ali. Então, eu não sei se dá para atribuir a uma questão relacionada só com o hábito alimentar. Talvez seja uma combinação de vários fatores que está levando a esse resultado. Ok. Próxima pergunta é da Elizabeth Ferroni. Todas essas crises mencionadas, pandemia, economia, ambiental,
tem como base a crise moral, a falta e ou perda de valores universais. Como vencer isso? Pois é, uma pergunta difícil de responder. Eu também tenho muitas perguntas, mas assim, acho que nós estamos vivendo uma crise, a crise maior, vamos dizer assim, a mãe de todas as crises, em que essas todas, a sanitária, a econômica, a social, a de civilização, etc., estão embutidas, é uma crise na evolução, né? Nós estamos hoje no período, na época terminal da era Cenozoica, que é a era dos mamíferos, né? Teve a era Mesozoica, a era dos dinossauros, agora a era Cenozoica, e nós estamos nesse período terminal. E dois sinais desse final de era que nós estamos vivendo são a perda de biodiversidade. Nós estamos na sexta grande extinção de biodiversidade no planeta, né, acontecendo hoje em dia, e também a questão das mudanças do clima, né? São os dois dos sinais desse final de era cenozoica que nós estamos vivendo, né? Eu vejo assim que nós, como espécie humana, hoje em dia temos muito mais condições de influir sobre o rumo dessa evolução do que tínhamos no passado. Tanto que hoje já se fala, estamos no antropoceno, aí é um período, aí, uma época dentro dessa era em que o ser humano passou a ter um papel cada vez mais importante nas transformações do meio ambiente que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Todas as transformações ambientais externas, muita coisa hoje é produto da atividade humana, né? E então mudar a consciência humana, né? Você chamou de a crise moral, né? Acho que é da maior importância, quer dizer, acho que nesse ponto o trabalho que a Unipaz faz, né, de focalizar na ecologia pessoal, a ecologia transpessoal, a ecologia do ser, esses aspectos da ecologia mais ligados com a subjetividade humana, né, e com a espiritualidade humana, acho que é por aí, né? Porque ao se superar, né, ao se transcender também, o ser humano pode ajudar a mudar esse rumo da evolução que pode conduzir a um desastre também, a um colapso, a uma catástrofe, né? Então, acho que por aí, essa questão da crise moral, né, e da crise ética, da crise de valores, né, é um aspecto fundamental que pode ter impacto aí no rumo que as coisas vão daqui para frente. Eu vejo que nós estamos numa viagem turbulenta, né? Tem o Thomas Berry, que escreveu a História do Universo, ele fala que nós saímos de um período lírico na história da humanidade, né? Um período lírico em que as coisas eram muito assim, de uma certa maneira, manejáveis, amigáveis, etc. E nós estamos numa viagem entrando numa turbulência. Essa pandemia é um sinal dessa turbulência. Então, estar preparado, inclusive psicologicamente, subjetivamente, né, espiritualmente, para o que vem aí pela frente, me parece que vai ser muito importante. Maravilha, Maurício. Bom, nós ainda temos algumas perguntas, e muitos elogios, né? Mas pelo avançar da hora, nós vamos passar a palavra para o Roberto. Mas antes de passar a palavra, eu só gostaria de lembrar que esse encontro ele está sendo gravado e nós vamos colocar nas nossas redes, né, no Facebook e também no YouTube da Unipaz. Então, nossos agradecimentos ao Maurício por estar aqui conosco e, Roberto, é contigo. Gratidão. Eu que agradeço a vocês aí o convite também. Então, me permita umas breves palavras, sobretudo em reforço a essa última mensagem do Maurício Andrés sobre a questão da crise
ética e consciencial e a função da Unipaz nesse processo. De fato, Pierre, Lide e eu já falávamos, e também o Maurício Andrés, logo no começo da nossa aventura, que a Universidade Internacional da Paz é de transição. Um sentido, naquela época mais óbvio, é de transição de uma universidade, digamos, livre, para que todas as universidades convencionais se tornem também universidades da paz. Porém, tem um sentido mais secreto, mais gnóstico nessa afirmação. É que a Unipaz nasceu para colaborar junto com outros organismos nacionais e internacionais nessa crise que da transpandemia indica que é uma crise de transição e muitos afirmam que é uma transição planetária. Então, nesse sentido, ao longo de 34 anos, a Unipaz está oferecendo, e já se expandiu além das fronteiras brasileiras, nossos instrumentos, nossas formações, para precisamente propiciar uma escola de liderança, porque fica muito claro nessa fala tão ampla e tão lúcida do Maurício Andrés que nós vivenciamos uma demolição. Eu acho essa uma palavra importante, porque é lição do demo, é lição do egocentrismo, é lição da desconexão dessa forma amigável, empática, de coexistir. Ou seja, é uma lição da fantasia da separatividade, que o Pierre tanto enfatizava. Então, eu escuto na fala do Maurício Andrés essa também responsabilidade que nos diz respeito a todos nós, aqueles que buscamos ser semeadores, beija-flores, e que fazemos a nossa parte, a partir da ecologia individual, buscando, através do testemunho, propiciar a transformação na ecologia social e ambiental. Porque Sri Aurobindo, que 2 vezes foi citado por Maurício, que é um grande mestre dos Vedas, talvez uma das expressões mais importantes, junto com Plotino, de uma cosmovisão norteadora para os destinos da humanidade, porque Sri Aurobindo centrou sempre o seu foco na questão evolutiva e dizia que talvez os animais tenham sido o laboratório para o ser humano e o ser humano está sendo um laboratório, nesse momento, para um transhumano, de novo um trans. Não no sentido transhumanismo, que se fala, o ser humano se tornar obsoleto. Não se trata disso. O próprio Harari vai falar sobre isso, junto com outras vozes, mas eu considero extremamente ingênuo, porque é uma abordagem meramente organicista, fisicalista. Ou seja, qual algoritmo é capaz de ancestralidade? E, sobretudo, qual algoritmo, qual inteligência artificial é capaz de silêncio interior, a partir do qual uma consciência que transcende a fantasia da separatividade pode se estender e talvez facilitar a sobrevivência das novas gerações. Então, se o ser humano tem sido o problema, o ser humano também pode ser a solução. E eu escuto também, como um tema transversal em toda a fala do Maurício Andrés, um conceito que desenvolvemos na Unipaz, Pierre Vai, Jean-Yves Leloup, eu
colaborei desde o início, que é o conceito de normose. Eu creio que, se nós não transgredirmos a normose, que é um processo de adaptação a um sistema dominantemente egocêntrico, desumano e patogênico, e, por outro lado, precisamente, a normose significa uma estagnação evolutiva, falta de investimento naquilo que nós temos de mais propriamente humano, que é a alma e a consciência, isso que as máquinas não poderão usurpar, esse privilégio da interioridade e da possibilidade, através daquilo que Jung chamava de self, a centralidade humana, trazer essa questão que era sempre a do Teilhard de Chardin. O ser humano como sacerdote da criação, o espaço onde a natureza pode aprender a se saber, a tomar consciência de si mesma, a servir, a amar, a sorrir. Então, eu termino apenas dizendo que um amigo nosso da Unipaz do Rio de Janeiro, Marcelo Moraes Caetano, lançou recentemente esse livro, que é sobre Em Busca do Novo Normal, reflexões sobre a normose em um mundo diferente. Essa é uma temática que está, nesse momento, ocupando muitas mentes, felizmente. E Cacá Verá, eu e o próprio autor desse livro estaremos numa imersão no próximo mês, se não me engano, focando precisamente a questão da transgressão da normose para que seja possível um recomeço. Como o Maurício Andrés tão bem pontuou. Eu convido todas e todos presentes para essa imersão. Nós vamos estar desdobrando essas premissas tão extraordinárias que o Maurício Andrés nos trouxe para esse colegiado pedagógico, que tenho certeza tocou o coração e a consciência de todas e de todos que aqui estamos nesse momento privilegiado que o Maurício Andrés nos proporcionou. Então, do fundo do coração, Maurício Andrés, muito obrigado. Namastê. Namastê, Maurício querido. Beijo na Maria Helena. Tá ótimo. Já está com quantos anos? 98, faz 99 meu daqui Deus, a pouco. Que linda! Ela sempre lembra da Unipaz, adora a Unipaz, ela sempre lembra das idas aí, dos encontros e do painel dela que está lá, né? E diga a ela que é totalmente mútuo. Aliás, Maurício, parabéns por essa bela expressão, terapia. Netoterapia. Muito inspiradora para nós que somos avós. Vamos abrir os vídeos, aqueles que quiserem abrir os vídeos, os microfones, para dar um tchau. Tirar uma foto. Talvez todos responder ao Maurício Andrés, namastê. Todos abram seus microfones. 1, 2, namastê. Namastê. Namastê.